agitar bandeiras, distribuir santinhos, fazer comício. Isso pode. O que não pode mais é pegar dinheiro com empresas para financiar a campanha. Quem quiser se candidatar a uma vaga vai ter que cumprir as novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional. Em outubro, quase 140 milhões de brasileiros vão às urnas em todas as cidades do país. Mas a regra do jogo mudou e os candidatos a prefeito e vereador vão ter que cortar um dobrado para se adequar à nova legislação. A principal mudança é no financiamento das campanhas. A partir dessa nova legislação e da interpretação que o Supremo Tribunal deu, apenas as pessoas físicas então poderão efetivamente fazer doações a partidos, candidatos e coligações nas próximas eleições. Tem mais, o cidadão só pode contribuir até o limite de 10% do que ganhou no ano anterior. A doação é uma forma de expressão do pensamento, é uma forma muito importante de se praticar a democracia. Mas a realidade brasileira demonstra que nesses últimos 25 anos as doações de pessoas físicas foram muito pequenas. A nova lei prevê limites para os gastos dos candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral calculou quanto cada um deles vai poder usar este ano. Em 68% das cidades, o teto para as campanhas a prefeito no primeiro turno será de R$100 mil. No caso dos vereadores, o limite será de R$10 mil em 64% dos municípios. Nós estamos em Vila Boa de Goiás, a 380 quilômetros de Goiânia. A cidade é jovem, tem apenas 24 anos. No próximo dia 2 de outubro, os 3.500 eleitores, como o seu João aqui, vão às urnas para escolher o prefeito e os 9 vereadores do município. Nas eleições de 2012, o candidato que mais gastou na corrida ao Paço Municipal declarou à Justiça um orçamento de R$125 mil. Agora, com o limite de 100 mil, os partidos vão ter que cortar gastos. Hélio Raimundo é prefeito e candidato à reeleição em Vila Boa. Para enxugar a máquina de campanha, a solução vai ser contratar menos gente para agitar bandeiras e distribuir panfletos. Se eu contratei 300 em 2012, eu não posso contratar nem 100 esse ano mais, porque não tenho recurso para poder você honrar o compromisso com aquelas pessoas que estão trabalhando na sua campanha. A economia de Vila Boa gira em torno da cana-de-açúcar. Na zona rural da cidade, a renda per capita é de R$500 por mês. Na área urbana, o rendimento é ainda menor, apenas R$300. Com tão pouco no bolso, vai ser difícil convencer o eleitor a doar dinheiro para os candidatos, e os diretórios dos partidos já sabem disso. O pessoal não tem condições, né? O pessoal quer benefício, como que vai tirar dele? Pessoas que não têm emprego, está passando dificuldade, vai tirar dele para ajudar alguém na campanha. Jamais isso acontece. É impossível você levar uma plataforma dessa para o eleitor, para convencê-lo para doar para a sua campanha. Normalmente você é cobrado para apresentar propostas, né? Então a resposta será negativa em relação a isso. A nova lei também restringe a contratação dos chamados cabos eleitorais. Em 83% das cidades brasileiras, que têm menos de 30 mil eleitores, o limite é de 300 pessoas por coligação. Uma forma, vamos dizer, velada de se comprar o voto das pessoas era contratá-las como cabos eleitorais. Então se dizia, não estou te dando essa cesta básica ou esses R$50 pelo voto, estou contratando para que seja candidato. E isso fez com que em alguns municípios o percentual de contratações chegasse a um número muito grande. Casos de 30%, 40% da população do município contratada por uma campanha. A legislação também proíbe as campanhas cinematográficas. A propaganda não pode ter efeitos especiais, montagens, computação gráfica ou desenhos animados. O foco é no candidato. Definitivamente, o candidato vai precisar ter um pouco mais de jogo de cintura, vai ter que estar mais próximo ao eleitor, não só pela redução, efetivamente, do tempo e do espaço de campanha em rádio e TV, como também do financiamento eleitoral. A duração da campanha cai de 90 para 45 dias e a propaganda no rádio e na TV fica reduzida de 45 para 35 dias.
O jeito é chegar junto do eleitor. Cada candidato terá que se desdobrar no dia a dia para estar no corpo a corpo mesmo com o eleitorado. Então, aí pode ser a maior dificuldade, de alcançar todo o município. Elvis tem 25 anos e em outubro vai disputar a primeira eleição para vereador. Ele acredita que as novas regras têm lá suas vantagens. Eleições agora elas vão ser razoáveis para todos. Não tem mais aquele poder aquisitivo de maneira extraordinária, como cidade pequena como a nossa. Os investidores, eles sabem quem, principalmente as pessoas jurídicas, eles já vinham de carta marcada em vista em tal candidato, que tem maior proporção de eleição, e isso aí desequilibrava o pleito eleitoral. E o desafio não termina com a apuração dos votos. O candidato que conseguir se adequar às novas regras, vencer as eleições e sentar na cadeira de prefeito, começa 2017 com um desafio imediato: as contas no vermelho. Com a economia em crise, a arrecadação de impostos caiu, assim como os repasses do Fundo de Participação dos municípios. Resultado, pode faltar dinheiro para o pagamento de despesas obrigatórias e os prefeitos podem ser punidos com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. A recomendação que eu posso passar aos candidatos que vão disputar as câmaras de vereadores, as prefeituras, é que eles possam conhecer a lei, estudar a lei e observar a legislação, porque poderemos ter depois um processo de judicialização muito grande. Não só por conta das dificuldades econômicas, o que faz com que prefeitos, governadores e até a presidência da República tenham que promover mudanças no sentido de recuperar da crise e, ao mesmo tempo, evitar gastos que muitas vezes são desnecessários. Nos próximos anos você não vai conseguir, nem quer ser candidato a prefeito, a vereador, principalmente em município pequeno, porque eles não vão dar conta de conduzir o município. É profissão de risco. Uma que está seu CPF, é que está na frente, está seu nome na frente. Aí, pelo que eu estou vendo, se não mudar muitas as leis, os prefeitos vão sair da prefeitura e a prefeitura não sai do prefeito, porque você vai ter processo por resto da sua vida. Pois é, você viu aí que quem for eleito já vai assumir as prefeituras com problemas de caixa. E os prefeitos que estão saindo também precisam ter as contas aprovadas. Só que isso fica ainda mais difícil em um momento como esse. Mártios, os prefeitos já tinham enfrentado uma situação dessa de governar com pouco dinheiro e ainda correr o risco de se tornar um ficha suja? Sempre teve o problema de financiamento, o problema do custo nas prefeituras. Então, esse problema da gestão pública sempre ocorreu nos municípios, né? O que modifica um pouco hoje é um olhar maior para o cumprimento das normas. Os prefeitos usam muito a justificativa disso, de que os repasses do governo federal diminuíram. Mas uma parte da culpa também não seria a forma de gestão dessas prefeituras? Na realidade, a culpa principal é a gestão, né? Por quê? Porque o governo federal ele tem como finalidade auxiliar esse serviço. Né? Então, dá um suporte, mas não ser o gestor, não ser a fonte única de recursos orçamentários para o município. O município, em razão da autonomia que ele tem, não só o município como os estados, eles que têm na sua gestão que estabelecer mecanismo de ter orçamentos próprios para as suas finalidades, a sua sociedade local. Você tem visto uma mudança nos prefeitos de tentar ver que o problema está na gestão ou isso ainda está muito na pressão popular e eles ainda não incorporaram esse discurso por uma mudança? Essa questão da participação da sociedade na própria gestão, você acaba levando a essa cobrança maior, né? Como havia uma certa, vamos dizer assim, leniência com relação ao cumprimento das normas, os gestores tinham uma certa comodidade. Então você via muito a questão das prestações de contas, orçamentárias, dívidas passando para prefeitos futuros, ou seja, você não tinha a responsabilidade do seu orçamento. Esse é um ponto interessante. As contas das prefeituras elas têm que ser aprovadas pelos tribunais de contas, mas existe uma autonomia nesse Tribunal de Conta, Executivo, ou essa relação ainda é muito misturada? A aprovação das contas do Executivo Municipal, do prefeito, é feito pelo Legislativo, pelo Poder Legislativo. Né? Os tribunais de contas dos estados, quando não tem
o Tribunal Municipal, o Tribunal de Contas Municipal, é auxiliar. Ele vem para auxiliar esse controle externo. Então, ele faz uma consulta prévia, ele faz um parecer prévio que deve ser aprovado ou rejeitado pela Câmara de Vereadores. O que ocorre é que, muitas vezes, o próprio Poder Legislativo acaba sendo subserviente ao Executivo. E aí ele não exerce o seu papel fundamental, que é de fiscalizar e demonstrar que a gestão pública, naquele momento, está equivocada. O Legislativo, ao deixar de fiscalizar o Executivo, ele está criando um déficit para a própria sociedade. Nos próximos meses a gente vai ter eleições municipais e a gente tem esses candidatos que vão assumir aí prefeituras já quebradas. Que postura ou que gestão que esse prefeito tem que já chegar implementando para não correr o mesmo risco de chegar no fim do mandato com conta não fechando, com problema com a justiça? Primeiro, verificar que você administra, não administra uma empresa, você não obtém lucro, mas você administra para a sociedade. Então, quanto mais setores participativos da sociedade para debater, por exemplo, um orçamento participativo, como aplicar aquele orçamento, como arrecadar mais, como diminuir o seu déficit, quanto mais tiver a participação, melhor, não só para o gestor público, mas para a sociedade, porque você compartilha o processo de decisão. Os candidatos também estão enfrentando algumas dificuldades com novas regras na campanha, né? O fim do financiamento privado é uma das que mais assusta. A pessoa jurídica, quando investe numa campanha, ela não paga só por ideologia política, ela paga porque ela quer ter o seu retorno. Então, isso também, de certa forma, aquele candidato acabava sendo subserviente aos seus financiadores, aos seus investidores na sua campanha. Com o rompimento disso, você quebra um pouco essa dependência dos investimentos privados e com menos compromissos com o terceiro. O que já pode ser uma boa sinalização de que vai ser uma gestão também mais transparente, mais enxuta, com mais compromisso com a sociedade. Exatamente. Você vai conquistar o voto não só pela propaganda. Nós estamos falando de prefeitura, onde a sociedade tem um contato direto com o prefeito, tem um contato direto com o vereador, com aqueles agentes políticos que podem cobrar a todo momento e a todo instante. Mártios, obrigada pela entrevista.